A gente aqui no canal está acostumado a fazer os nossos vídeos falando sobre bebidas alcoólicas, né? E a gente faz o mosto a partir lá da cana de açúcar, faz o mosto a partir do milho, faz o mosto a partir da própria açúcar de mesa, e a gente coloca uma quantidade de levedura, bota para fermentar. Ao final da fermentação destila, e muitas das vezes a gente dá mais atenção para a destilação do que a fermentação. Então a minha pergunta é o seguinte: será que você aí sabe tudo sobre o processo de fermentação? Será que o processo de fermentação ele é tão importante ou até mais importante quanto o processo de destilação? Eu acredito que sim. Eu acredito que uma boa fermentação é mais do que metade do caminho andado para você ter uma boa bebida. Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo, o processo de fermentação. Fala aí pessoal, se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, meu nome é André, eu sou do canal Destiladores Caseiros. Se você não é inscrito, não perde tempo, corre aí, se inscreve no nosso canal, ajuda bastante o nosso trabalho, você vai saber tudo sobre destilação caseira, ok? Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de fermentação. O processo de fermentação é bem importante, eu acho ele muito importante, tem muita coisa para falar, não vou conseguir falar somente em um vídeo, mas vou tentar começar, a mostrar para vocês como funciona esse processo de fermentação, para que chegue até lá o final da destilação. Quando a gente começa a destilar, acontece esse processo de fermentação, que ele precisa ser bem feito para que melhore muito a qualidade da nossa bebida. Então vou mostrar um videozinho aí para vocês que eu fiz falando sobre esse processo de fermentação. Processo de fermentação. Para a gente iniciar o nosso processo de fermentação, a gente precisa fazer o nosso mosto. Mosto é um tipo de mistura açucarada destinada à fermentação alcoólica. Depois do mosto açucarado pronto, nós adicionamos as leveduras. As leveduras são organismos unicelulares microscópicos classificados no reino dos fungos, tal como os bolores e os cogumelos. A espécie mais comum é a Saccharomyces cerevisiae, conhecido vulgarmente como levedura de padeiro ou da cerveja. Quando essas leveduras são adicionadas ao nosso mosto, se inicia o processo de fermentação. No processo de fermentação, a levedura consome todo o açúcar do mosto e transforma ele em álcool e libera o CO2. Existem fermentações abertas, mas o destilador caseiro geralmente faz a opção por fazer sua fermentação fechada para evitar o risco de alguma contaminação. Somente após o processo de fermentação, quando todo o açúcar é convertido em álcool, aí sim o mosto vira vinho e está pronto para ser destilado. Então pessoal, nós vimos aí como funciona o processo de fermentação. Parece simples, mas na verdade não é tão simples assim. A gente precisa ter um conhecimento, tá, para poder fazer com que essa fermentação ela seja saudável, essa fermentação ela aconteça de uma maneira bem bacana, que esse Brix zere. E para isso acontecer, existem alguns pontos, tá, que vem acontecendo ao longo do tempo. As pessoas vêm me perguntando o que acontece no meio da fermentação, e às vezes quando você não entende muito sobre o processo, você acaba não conseguindo corrigir esses problemas, tá? Um problema que vem acontecendo muito nessa época agora, época fria aqui em todo o Brasil, é a questão do clima. Geralmente as fermentações, bebidas destiladas, elas são feitas em temperatura ambiente. Então, o tempo muito frio, tem um lugar aí no Brasil que está fazendo
um grau menos, né? -2, -4. Então a fermentação ela não se dá bem com o clima frio, com o mosto, né? O tempo frio. Ela precisa de uma temperatura aí entre 28 e 32 graus para ela poder conseguir trabalhar de maneira bacana aí, de maneira eficiente. E às vezes as pessoas fazem o mosto e está durando uma semana, está durando 2 semanas e às vezes não sabe o que está acontecendo. Então, um ponto importante é isso. Fique atento com a temperatura do seu mosto. Se tiver muito frio na sua região, com certeza você vai ter problema na fermentação. Um outro ponto que a gente precisa saber é a escolha da levedura. Existem leveduras selecionadas e existem leveduras capturadas. As leveduras selecionadas e as capturadas, elas são da mesma família, Saccharomyces cerevisiae. Você pegar o pacotinho aqui do fermento de pão, que muito destilador usa, você vai ver que está escrito aqui atrás dele, Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura aqui, no caso a de pão, ela foi capturada, foi separado os melhores indivíduos pelo laboratório e é colocado aqui. Nesse caso aqui, o nome já diz, é um fermento de pão. Então, ele foi projetado para uma fermentação de panificação. Mas como ele é uma Saccharomyces cerevisiae, ele também vai fazer o mesmo trabalho, né? Se você comprar uma CA11, uma levedura que já é própria para cachaça, ou até mesmo se você comprar uma levedura importada, né? Hoje tem muitas leveduras para uísque, levedura para vodka, levedura para gin, etc. Então, você precisa saber qual é o tipo de fermento que você vai usar na sua fermentação. O fermento caipira, que já é um fermento capturado, ele é um fermento que ele vem na casca da cana-de-açúcar, que ele vem na casca da fruta, que ele vem pelo ambiente, e muitos alambiques, né, usam esse fermento caipira, que é um fermento capturado, eles usam porque em tese, né, se acredita que ele traz algum aroma, que ele traz algo da região, por ser uma levedura capturada naquela região. Então, muitos alambiques, aí, principalmente o pessoal mais antigo, faz a opção por usar o fermento caipira, fazer aquele mosto caipira, né, aquele pé de cuba, para fazer o fermento, acreditando que está trazendo uma levedura daquela própria região. Sobre o fermento caipira, nós não vamos falar muito sobre ele. De repente eu vou tirar um vídeo só para falar de fermento caipira aqui para vocês, ok? O que eu quero dizer nesses fermentos aqui que são selecionados é que você precisa entender a questão da atenuação, tá? Tem muitos fermentos hoje em dia sendo vendido por aí, inclusive de cerveja. Então você, quando comprar, procure saber o quanto de álcool esse fermento vai suportar. Porque se você colocar um mosto com um Brix muito alto, pode ser que, se essa levedura não aguente comer todo esse açúcar, e aí você vai desperdiçar açúcar, porque essa levedura vai adormecer e ela não vai conseguir, né, comer todo o açúcar da sua bebida. Para você ter uma ideia, na cachaça se usa um Brix entre 14 e 16 e a gente destilador caseiro usa entre aí 18, 20 até 22. Essa levedura aqui de pão, eu já fui até 22 Brix e ela conseguiu comer todo o açúcar, né, do meu mosto. Então você presta bem atenção também nesse tema, porque a sua fermentação também pode parar por conta disso, tá? Do meio alcoólico do seu mosto está muito alcoólico e aí a levedura acaba adormecendo. Outra coisa importante é a correção de pH. Correção de pH é importante por quê? Porque quando a gente vai fazer algumas bebidas, né, algum mosto, a gente pode usar um mosto de fruta. Vamos supor, você vai usar uma fruta ácida, você vai deixar o seu mosto ácido. Consequentemente, o seu mosto ácido, a levedura não vai trabalhar corretamente, ou não, nem vai conseguir trabalhar. Se você tiver um pH abaixo de 3 na tua água, a tua levedura não vai conseguir trabalhar. Então você vai precisar corrigir isso aí. Então é bem legal você ficar atento a isso. O pH ideal é entre 5 e 6 para você iniciar uma fermentação, e nunca é bom você terminar uma fermentação com pH abaixo de 3. Então é mais um probleminha que acontece. Se por um acaso a sua levedura parou
né, e você percebeu que você fez um mosto com alguma fruta, com algum item que seja ácido, dá uma conferida no pH da sua água, que essa é uma dica valiosa e pode ser isso. Se resolve esse problema com carbonato de cálcio, existem outros produtos aí que você pode usar, bicarbonato de sódio, cal, né? Mas carbonato de cálcio é o que eu uso aqui, o que eu acho bem legal, não deixa gosto na bebida e melhora também. Lá vai melhorar o pH, vai acertar o pH para você poder prosseguir com a sua fermentação. Existem outras variáveis que podem prejudicar a sua fermentação. Todos esses itens, né, que eu falei aí, nós vamos mais na frente fazer vídeos específicos para cada um deles, porque é bem complexo e para você poder entender melhor, seria legal a gente ir falando, né, de um por um, algumas reações que acontecem aí na nossa fermentação, até para tirar dúvidas, né, de muitos aí que me perguntam. O vídeo de hoje foi mais focado no processo de fermentação, para que você que está chegando agora aí entenda, não é simplesmente pegar, né, a açúcar e jogar a levedura lá que vai dar tudo certo. Você precisa ter um cuidado, você precisa ter um controle. Você tendo isso, você vai ter aí mais de 50% do caminho andado para você ter uma boa bebida. Então, hoje eu estou falando como funciona esse processo de fermentação e logo a gente vai aprofundar bastante aí nesse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi mais uma dica aí do nosso canal. O campo de pergunta está aí, se eu deixei passar alguma coisa, né? Se ficou ainda alguma dúvida, pode perguntar aí que a gente está aí para ajudar. Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo.